está tendo problema de conexão. Vamos ver se ele consegue entrar agora. Professor Alberto, que o vídeo foi lançado. Vamos só ver se ele consegue entrar. Nós somos inclusos digitais, né? Então a gente não consegue. A gente sempre apanha da internet. Pois não, professor? Oh, professor, coisa boa! Conseguimos! Seja bem-vindo, professor Alberto. Vamos lá. Deixa eu aumentar o volume aqui. Boa noite. Está me ouvindo bem, professor? Você me ouve, Angélica? Bem baixinho. Se tiver como aumentar um pouquinho o volume. Isso. Me ouve, né, professor? Está me ouvindo, professor? Professor? O som está desligado? Não te ouço. Tá no último aqui meu som. Seu microfone não está desligado? Professor, o som está desligado? Não. Tá bem baixinho o teu som. Você não está me ouvindo? Direto. Não precisa. Não está me ouvindo? Tá me ouvindo, professor? Você me ouve agora? Ah, agora tá ótimo. Agora tá ótimo. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, professor? Você me ouve? Eu te ouço. Ah, tá. Eu Tá acho me ouvindo? que... É. Espera um pouquinho. Eu te ouço. Oi? Olá? Professor? Pois não? Me ouve? Você me ouve, Angélica? Eu te ouço. Você não me ouve? Tá me ouvindo, professor? É só questão de ajuste do som agora. Você está sem som, Angélica. Agora? Aí, tá me ouvindo? Está me ouvindo? Eu te ouço. Você está me ouvindo? Eu te ouço. Você me ouve? Tá bem baixinho, bem baixinho. Pronto. Eu acho que aqui deu. Será que a gente... se você colocar o som no teu aparelho aí, no teu computador ou no teu celular, você consegue me ouvir? Eu estou te ouvindo muito baixo. Se
consegue me ouvir melhor? Porque aqui tá, o volume está no último. E agora, você me ouve melhor? Eu tô te ouvindo perfeitamente, professor. Estou te ouvindo muito bem. Você que não está me ouvindo, né? Não consegue me ouvir. O som está muito ruim, Angélica. Tá, né? Aqui eu não sei o que fazer, porque aqui o volume está no máximo, eu te ouço muito bem. Você não consegue me ouvir, né? Não consegue me ouvir, professor. Professor, não consegue me ouvir? Não, né? Não. Vamos tentar reiniciar? Oi? Vamos tentar reiniciar? Então, o meu celular, ele não precisa, né, do fone de ouvido. Mas quando eu coloco o fone de ouvido, você me ouve? Eu te ouço perfeitamente. Então, só que aí eu não ouço ao contrário. Tem algum problema, não sei. Pois é. O microfone está ligado, está no último volume. Talvez o seu fone de ouvido, você tenta sem fone de ouvido. Está me ouvindo agora? Agora te ouço. Você me ouve? Ah, vamos tentar fazer assim, então. Se está me ouvindo, tá bom. Você me Eu ouve? consigo me ouvir baixinho, mas eu te ouço. Aí espera alguém entrar para nos dar um retorno, se consegue nos ouvir ou não. Ah, tá. Pode ser, então? Pode ser, pode ser. Vamos lá, então. Professor Alberto, ele está no seu segundo livro. Deixa eu ler aqui a biografia do professor Alberto Pereira dos Santos. Pós-doutor em Geografia e Direitos Humanos na USP, graduado em Geografia pela UMC, foi diretor do curso de Geografia pela UNG, campus de Itaquaquecetuba, foi assessor na Secretaria Municipal de Educação, é professor da UERJ, autor de livros e artigos sobre meio ambiente, religiões, geografia e direitos humanos. Faltou alguma coisa, professor? Não, está bem. Está muito bem, Angélica. E, pelo que eu vejo, é uma paixão pela geografia. Essa paixão é desde sempre, professor? Eu devo ao meu ex-professor, Hélio Marçom, que mora hoje em Avaré. Professor Hélio Marçom, na quinta série, sexta série, sétima série, era um grande, e continua sendo, né, está vivo, graças a Deus. O professor Marçom era um grande, foi, né, e continua sendo um inspirador para as crianças, os jovens, e hoje eu já sou um pouco mais jovem, maduro, né? E por isso escolhi geografia. Então, a paixão é a geografia, porque é preciso, para brincar aqui com os amigos filósofos, tem aí o Marcelo Pereira Leite, que é autor do primeiro capítulo do livro, ele é filósofo e os filósofos perguntam quem sou, né? Mas o geógrafo pergunta onde estou, né? Então a gente quer saber o lugar, onde estou, o espaço, o território. Então os filósofos perguntam quem sou eu, né? Sim. Enfim. Mas a geografia ela dialoga, né, com outras ciências, né, com as ciências humanas, enfim. O David Lira disse que o som está bom. Tá o bom? som ambos perfeito. Esse retorno é muito importante, professor. Não te dá, antes de falar do teu trabalho, deixa eu te perguntar uma curiosidade que eu tenho dos professores de geografia.
não dá uma tristeza em ver que os cursos de licenciatura de geografia estão findando? Será que pode findar o curso de geografia? Porque a gente não vê muitos cursos, muitos professores, muitos estudantes de geografia, né? Isso não te dá uma melancolia, uma tristeza? Olha, Angélica, eu fui diretor do curso de Geografia na UNG, tanto no campus Guarulhos, né, quanto no campus de Itaquaquecetuba, ali na rua Uberaba, em Itaquá. Sim. E teve uma época, por exemplo, ano 2000, 2005, até 2005, 2006, houve um boom, uma grande procura pelos cursos de licenciatura, todas as áreas, né? Matemática, letras, história, enfim. Houve uma grande procura. Então, foi um boom pela licenciatura, né? Naqueles anos entre 2000 e 2005, 2006, mais ou menos. Depois, 2010, houve um declínio e cada vez mais de lá para cá esse declínio vem se acentuando, né? Bom, então há uma pesquisa. Na verdade, havia uma pesquisa naqueles anos, ano 2005, de que em nível nacional apenas 2% dos estudantes de ensino médio estariam escolhendo a profissão de professor. Então, Sim. é um problema, digamos assim, social, estrutural, político, enfim. A educação, né? A educação no Brasil, como diz o sociólogo, o antropólogo Darcy Ribeiro, né? Que a crise da educação não é uma crise, na verdade, é um Projeto, projeto. né? Então, essa é a frase do Darcy Ribeiro. Né? Então, enfim, é uma tendência, mas que vem se acentuando, né? Por exemplo, esse novo currículo, esse chamado novo ensino médio, que não tem mais aulas de geografia no terceiro ano do ensino médio, história, entre outras disciplinas das ciências humanas, né? Então, é um problema do ponto de vista estrutural, Isso pode né, em ser, relação. dar um impacto irreversível, né, professor? Está dando, né, cada vez mais, tanto que se faltam professores, no caso, exemplo, na rede estadual de São Paulo, os governantes e os secretários têm atuado com uma política de desconstrução da carreira do professor, né? Então, tem as categorias diversas de professor. Até hoje, tem uma categoria que cada vez mais é uma situação muito precária, né? É uma situação de trabalho precário. Então, essa é a política estadual, no caso de São Paulo, mas em outros estados também, né? Então, nós temos que continuar sobrevivendo muito, lutando muito. E eu queria aqui aproveitar, Angélica, mandar um abraço aos amigos que são os autores, né, do livro, o professor Marcelo Pereira Leite, que é autor do primeiro capítulo, né, um capítulo muito interessante sobre a qualidade da educação no município de Itaquaquecetuba, né, sobre os dados, os índices da educação, mostrando especialmente de primeira a quarta série. O segundo Deixa eu capítulo. mostrar aqui a capa do livro, que está aparecendo aí atrás de você também. Eu estou com ele aqui. Fui presenteada, sou muito grata pelo presente que eu recebi essa semana. Itaquaquecetuba, Educação, Território e Cidadania. Saiu agora, né, professor? Saiu em dezembro, né? Saiu um pouquinho atrasado, mas importante é que nós conseguimos, né? Foi um projeto coletivo e foi publicado agora, recente, né? No mês finalzinho de novembro, a entrega do livro que atrasou um pouco, ele deveria ter Atrasado. sido. Pelo que eu vi ali, vocês começaram o projeto em 2021. Eu achei que foi um tempo recorde, porque foi escrito em várias mãos e a gente vai citar aqui o nome de todos os participantes. É verdade. Nós começamos em julho de 2021 e praticamente um ano depois o texto estava consolidado. Olha, Foi eu quando achei que foi um tempo recorde isso, né, professor? nós assinamos o contrato com a editora PA, em junho deste ano. A entrega deveria ser em outubro, mas atrasou um pouco, mas agora que nós
começamos nessa primeira live, né, Angélica, e vamos aos poucos divulgando todos os autores. Eu gostaria de destacar, né, cada um dos autores. Eu estava dizendo para vamos falar sobre cada um deles. Né? Então, foi um projeto, foi um sonho concretizado em tempo recorde, como você disse, mas a qualidade do trabalho é muito boa. Você que é leitora, pode avaliar, enfim, mas foi com um critério científico e muito cuidado, né, em relação à feitura, né, digamos assim, o aspecto artesanal, intelectual, literário. E o senhor começa o livro aqui dizendo que organizar um livro é como fazer uma viagem. É verdade. Eu penso que a palavra viagem ela é uma metáfora para muitas coisas, né? Um livro coletivo é muito mais desafiador que um livro individual, né? Acredito. Este livro é um livro organizado, a primeira vez que eu organizo um livro. Eu tenho 2 livros individuais. Um foi sobre a minha tese de mestrado, minha dissertação de mestrado, e este aí que você está na mão é a minha tese de doutorado. Então, eu diria assim, que um trabalho individual, Angélica, ele depende apenas da pessoa, né? De uma única pessoa. Sim, sim. Agora, o trabalho coletivo ele é muito mais rico, muito mais dinâmico, muito mais desafiador, e eu fiquei muito feliz, né, de colaborar, de estar junto com todos, dialogamos no tempo recorde. Foi aí um ano de trabalho, e o trabalho está aí. Está divulgado o livro, vamos começar a fazer aí, o ano que vem pretendemos fazer um lançamento oficial na cidade de Itaquá. Eu quero dar uma boa noite aqui para o David Lira, sempre está nos acompanhando, acompanha a página Fiscaliza Itaquá, está sempre comentando com opiniões bem pertinentes. O professor Paulo, meu amigo, está aí também nos assistindo. E eu vou aqui falar sobre cada capítulo aqui, para depois a gente continuar a nossa conversa aqui. O capítulo 1, então, como o livro foi feito em várias mãos, no capítulo 1, um olhar sobre a qualidade da educação nas séries iniciais do ensino fundamental em Itaquaquecetuba, Marcelo Pereira Leite. Capítulo 2, dos índios aos imigrantes em Itaquaquecetuba, uma introdução histórica e geográfica, Paloma Salvati e Bruno Oliveira. No capítulo 3, a importância do ensino da geografia e filosofia nas escolas do município de Itaquaquecetuba, Dulce Nascimento e Valdir Lima. No capítulo 4, desigualdade digital e os novos desafios educacionais, Valéria dos Anjos Ferreira. Capítulo 5, um ponto de vista, educação não regular em cursinho pré-vestibular, comunitário em Itaquaquecetuba, Adervaldo José dos Santos. Capítulo 6, direitos humanos e populações em Itaquaquecetuba, um pedaço do Brasil, Alberto Pereira Santos, que é a parte que lhe cabe, né? Professor, Itaquaquecetuba é um lugar muito rico em história. E quando a gente nega a história da cidade, e principalmente os políticos, isso é histórico, a gente não está falando de agora, mas é histórico. Quando a gente nega a história da cidade, a gente não consegue caminhar para frente, né, sem conhecer a história. Perfeito, Angélica. O negacionismo ele não é novidade. Nós vivemos aí esses últimos 4 anos do que ficou bastante conhecido, né, como esse conceito, essa ideia Sim. de negar a ciência, negacionismo, tudo isso. Mas ele aconteceu em outras épocas da história. A própria Igreja Católica, lá na Antiguidade, na Idade Média, por exemplo, teve um conflito muito grande com a ciência. Queria negar a ciência, né? Por exemplo, Galileu Galilei foi condenado pela Igreja na época. Então, o negacionismo ele não é uma invenção nova desse século XXI, mas não poderia, né, acontecer de novo, né, em pleno século XXI, negar a ciência como tem sido. E negar a história, seja ela qual for, como alguns querem, inclusive, negar que não houve ditadura no país. Hein? Então, negar a história é negar as vidas humanas, é negar
as pessoas, é negar, por exemplo, quando se diz respeito aos índios, diz respeito aos negros, enfim, aos imigrantes, enfim. Então, é uma forma, diria assim, de poder, né? Você nega a história, você nega os sujeitos, você nega a cidadania. Então, não é uma coisa ingênua, é uma coisa estratégica, né? Negar a história, negar a ciência, é algo, não é ingenuidade, né, a meu ver, é, de fato, uma estratégia de poder para a dominação. E a história de Itaquá, se a gente se aprofundar muito, é uma história muito rica, né? Que, toda a história da construção de São Paulo, ela se passou por Itaquá, né? Sim, tem aí, né, o Bruno Oliveira, que é historiador, a Paloma escreveram esse capítulo, né, dos índios aos Sim. imigrantes, e, de fato, a história de São Paulo ela passa pela história de Itaquá e vice-versa, né? A presença dos padres jesuítas, enfim. Depois vem aí a história dos colonizadores, dos bandeirantes, etc. Mas Itaquá tem esse aspecto que todos que moram na cidade, os estudiosos, os professores de filosofia, de história, de geografia, conhecem bem. Né? Sim. Mas eu olho para Itaquá, que é um território muito rico, né? Tem um grande potencial industrial, mas há uma pobreza muito grande, né? Então, existe aí uma produção de riqueza de um lado e uma produção de pobreza do outro, né? Ao Sim. longo aí, pelo menos, dos últimos 50 anos. O Valdir Lima está aqui, acabou de entrar aqui, está dando boa noite para nós, que participou do livro, né? Que tem um capítulo aqui escrito por ele, né? Sim, sim. O nosso amigo Valdir Lima e a professora Dulce, ambos são professores. Valdir com um trabalho na filosofia e a Dulce Nascimento com a parte da geografia. E esse capítulo que eles escreveram, né, tem uma contribuição muito importante, né, sobre o ensino da geografia e o ensino de filosofia nas escolas de Itaquá. Muito importante. Eu penso que é apenas um começo. Essa é a nossa primeira conversa e nós vamos fazer um evento oficial ano que vem de lançamento. Queremos, na verdade, era para ser agora em outubro que passou, mas como não houve possibilidade por conta do atraso na entrega e etc., mas faz parte. Então era para ser o lançamento oficial em outubro. Como não aconteceu, eu até agradeço a você, Angélica, por esse convite, né? Você que teve a iniciativa de fazer, vamos bater um papo sobre o livro e tal, porque vai ficar gravado e as pessoas poderão depois assistir, etc. Mas vamos ter que fazer um movimento, né? Eu penso os nossos colegas, amigos, professores, todos que escreveram os capítulos, entrar num processo de divulgação, de reflexão na rede estadual, na rede municipal, na cidade de Itaquá. Né? Porque a produção da ciência tem essa finalidade. Enquanto o lançamento oficial não chega, a gente vai colocando doce na boca da criança, né, professor? Aí a gente vai citando aqui alguns pedaços. Por exemplo, Itacoaquecetuba é um pedaço do Brasil, em todos os sentidos da palavra pedaço. Territorial, histórico, cultural, religioso, econômico, político, migratório e ambiental. Os problemas sociais brasileiros, bem como os desafios políticos para alcançar a plena cidadania e o respeito à dignidade são encontradas também nesse pedaço do Brasil. Perfeito. Eu trago esta simbologia de pedaço, e pedaço é uma categoria que os antropólogos utilizam, né? Mas as categorias da geografia é o espaço geográfico, o território, a população, paisagem, lugar, né? E
pedaço é uma categoria, né? Um conceito muito utilizado pelos antropólogos, mas na geografia também a gente usa. Então, Itaquaquecetuba é um pedaço do Brasil, como você disse, a história do Brasil passou e passa por Itaquaquecetuba. A cidade de São Paulo, a história da cidade de São Paulo, a história do estado de São Paulo, passa por esse pedaço chamado Itaquaquecetuba. Então, eu posso olhar para o Brasil a partir de Itaquaquecetuba, que é um pedaço, né? Assim, por exemplo, se você me permite, nós temos um centrão, nós temos um centrão, Famoso Centrão. né, aqui na cidade. Então, todas as mazelas e as coisas boas também que existem no Brasil, existem aqui nesse pedaço chamado Itaquaquecetuba, né? Então, é por isso que eu digo que é um pedaço, né? Sim. Tem parque industrial, tem um potencial, digamos assim, de produção agrícola, embora não é o que é a maior parte do Domina, PIB, né? não é? Mas nós temos aí uma cidade com potencial, com riqueza, né? Porém, uma grande pobreza. Então, é algo assim desafiador. Nós sabemos, Angélica, que em pleno século XXI, a cidade tem 51% da população que ainda não concluiu o ensino fundamental, né? Então, dentro desse 51% que não concluiu o ensino fundamental, nós temos 10% de pessoas que não sabem ler e escrever, né? Tem um trecho aqui você falando dessa parte aí, é exatamente a parte que eu tinha destacado aqui. O analfabetismo em Itaquaquecetuba ainda sinal de mentalidade escravocrata e colonialista na administração pública dessa cidade. De um total de mais de 200 mil pessoas em idade de escolarização, a partir dos 7 anos, o município tem mais de 135 mil pessoas que ainda não concluíram o ensino fundamental. Isso é muito grave, né, professor? É E a gente tem gravíssimo. aí, agora, a gente falando da atualidade, a gente tem aí um prefeito delegado que entende de leis, né? E que deveria dar uma atenção maior para esse índice, que é muito alto, né? 135 mil pessoas que ainda não concluíram o ensino fundamental. Metade, 51% da população, né, Sim. adulta e envolvendo crianças acima de 7 anos de idade. Então, é um índice, diria assim, contingente, né? É a cidade inteira de Ferraz e Vasconcelos, que tem aí quase 170 mil habitantes. Então, se isso não choca, se isso não é alarmante, é algo que a gente pode pensar o porquê que, ao longo de 50 anos, os prefeitos anteriores, porque não é a conta não é somente sobre o atual, mas o atual simplesmente é um continuismo, né, dos anteriores. Aí a Essa é a gente chega à verdade. conclusão que é um projeto político, né? Por isso que a gente fala, é um projeto político isso. Porque É um projeto. a Itaquá foi emancipada em 1953. E desde então não se trabalhou o suficiente para se diminuir esse índice alarmante de analfabetismo. Perfeito. Eu não posso ser, digamos assim, eu tenho que ser crítico, né? Embora eu quero fazer aqui uma fala. Primeiro, e uma coisa é o respeito que eu tenho como pessoa, como cidadão, é a minha visão de mundo, como professor também. Uma coisa é o respeito à dignidade da pessoa humana do Eduardo Boix. Uma coisa é Sim. isso. Outra coisa é o prefeito investido, claro, num cargo público de delegado, mas que agora é prefeito da cidade. Então, é a responsabilidade. Quer dizer, foi um projeto que ele fez um projeto político de dar continuidade à mesmice das políticas de 50 anos na cidade, né? Então, com todo respeito, delegado, vou mandar aqui para ele, né, um abraço, mas dizendo assim, como se diz no direito, data vênia, me desculpe, me perdoe, né? Porque se ele me chamar para conversar,
eu converso com todas as pessoas, mas Claro, claro. eu não posso me omitir, né, como cidadão, como pessoa, como professor, como pesquisador, que em Itaquaquecetuba tem 51% da população que não concluiu o ensino fundamental e ainda 10% de pessoas analfabetas. Então, se isso não é alarmante, se isso não sensibiliza ao poder público municipal, nós só podemos atribuir isto a uma mentalidade escravocrata que quer que as pessoas continuem se comportando como escravos e uma mentalidade colonialista, né? Quer dizer, e é isso que tem visto, com todo respeito, ao longo desses 50 anos na cidade de Itaquaquecetuba. É a mentalidade escravocrata e colonialista. E os dados do IBGE mostram muito bem lá no capítulo que o Marcelo Pereira escreveu, e está a tabela ali do IDEB. É o pior IDEB da região. É o pior IDEB da região. A gente está com 5,6, enquanto o Mogi das Cruzes está em 6,8. Não sei se dá para comparar Itaquá com Mogi, né? Mas enfim, a Mogi tem 10 mil alunos a mais matriculados na rede municipal. Né? A Poá, o IDEB está em 6,6 dos anos iniciais. E eu repito, Itaquá está com 5,6. Então, isso são dados que nos preocupam. Nós, como professores, a gente se preocupa muito com isso. Né? Porque isso aí vai ter um resultado negativo enorme lá na frente. Realmente, esse capítulo que o professor Marcelo Pereira Leite escreveu é uma novidade do ponto de vista da produção do conhecimento. Né? É um fato que todos os professores relativamente conhecem, mas digamos assim, o ponto alto, um dos pontos altos do livro, a meu ver, é esse capítulo que traz os dados do IDEB e é inegável. Né? Ninguém pode dizer que é uma invenção do autor do capítulo, né? Não. Marcelo. São dados oficiais, né? que foram coletados nos institutos oficiais do Estado de São Paulo. Então, de fato, está com um dos mais baixos índices na região do Alto Tietê. Ora, volto a dizer, se isso não é alarmante, se isso não incomoda, se isso não sensibiliza ao poder público, inclusive o poder legislativo, que tem uma cumplicidade nesse processo, digamos assim, de construção do analfabetismo, né? Então, se isso não incomoda, só tem uma razão de se explicar. De fato, é um projeto político de 50 anos, de 5 décadas de poder, desde a época dos primeiros prefeitos, passando por Toninho da Pamonha, etc., etc., etc. E, portanto, é uma conivência do poder legislativo com o executivo de manter 51% da população com menos de o ensino fundamental concluído. Né? Então, se alguém perguntar se tem solução, nós sabemos que tem. Sim. Basta querer. O legislativo ele é tão responsável por esses índices quanto o executivo. Sim, com certeza, porque você pode pegar o governo anterior, do Mamoro, foram 2 mandatos, e você não tinha uma Câmara Municipal, um poder legislativo, digamos assim, opositor no que diz respeito à preocupação com a educação, com a qualidade de vida, enfim, com os aspectos que a gente chama de dignidade humana, né? Que é um princípio que está lá na Constituição. Né? Então, não tem nada a ver com esquerdismo, com direitismo, não. Dignidade humana, respeito à dignidade humana, está no artigo 1º da Constituição. Então, claro, que é óbvio que os partidos de direita, eles, se pudessem revogar a Lei Áurea, eles revogariam. Com toda certeza. Basta dizer que querem, gostariam de fechar o Supremo Tribunal e, se pudesse alterar a Constituição atual, alterariam. Né? E como tem já feito algumas tentativas. Mas eu vou mais longe. Se pudessem, né, revogar a Lei Áurea e voltar ao tempo de escravidão, olha,
com certeza, estes cidadãos aqui, que estão aí no poder, eles fariam, eles apoiariam. Então, só pode ter uma justificativa, é a mentalidade escravocrata que gostaria de voltar ao tempo da escravidão. E, por outro lado, o aspecto da exploração, que é a mentalidade colonialista, de explorar o corpo, a alma, os recursos naturais, os recursos humanos que existem na cidade, a troco de alguma coisa, a troco de migalhas, enfim, que é o que nós estamos vendo. Nós estamos vendo que você vai em qualquer comércio aqui na cidade, uma padaria, um supermercado, um depósito de materiais de construção, você vê as pessoas não têm digamos assim, uma qualificação para, digamos assim, atender melhor as pessoas. Mas não é culpa dessas pessoas, né? Eu participo da cidade, você participa, nós participamos. Então, se isso não incomoda aos governantes que estão aí há 50 anos, só uma justificativa. É a mentalidade escravocrata, a mentalidade colonialista. Né? É o centrão que está aí. Né? E não podemos, a meu ver, eu sou realista, né? Embora otimista, é difícil ser otimista, mas eu não vejo, digamos assim, perspectivas de algo bom, algo positivo, algo de melhor para a construção na cidade. Não vejo. Se tivesse que ser, já teria dado sinais lá atrás, né? Nos vereadores, na Câmara dos Vereadores, enfim. Então, é uma questão real, né? E a gente não pode negar. Mas é isso, né? O nosso papel aqui é um papel de discutir educação, território e cidadania. Tem tudo a ver, né, Angélica? Sim. E o senhor fala aqui no livro, dá uma ênfase sobre a educação, a questão de ensino-aprendizagem. Tem uma parte ali que o senhor fala do Estatuto da Pessoa com Deficiência também, que a gente... Às vezes eu me coloco, eu tenho algumas amigas que têm problemas de locomoção, têm dificuldade de locomoção e até cadeirantes. Às vezes eu tento, a gente não consegue, mas a gente tenta se colocar no lugar dessas pessoas. E eu já disse várias vezes, quando eu participei quando eu participava, agora faz um tempo que eu não assisto mais as sessões da Câmara de Vereadores, eu propunha para eles, senta numa cadeira de rodas, os 19 vereadores, os secretários, prefeito, senta numa cadeira de rodas e tenta ir da sua casa até o centro da cidade. Sem pegar o ônibus, né? Eu não falei nem da questão de transporte público, né? A gente está vendo que o Estatuto da Pessoa com Deficiência não é respeitado em nenhum bairro, nem no centro da cidade. Eu vejo postagens de amigos nossos, cadeirantes, com a cadeira ali no centro da cidade e não conseguem passar na calçada porque não tem espaço para a cadeira, porque tem vendedores, tem carros estacionados, enfim. Não se respeita, né, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Não se respeita e não há sinais de que haverá uma preocupação. Né? Quer dizer que ama a cidade e continua fazendo o que o Toninho da Pamonha fazia, Armando da farmácia fazia, Mamoro fazia. Né? Então, demonstra apenas uma mesma, digamos assim, raiz, digamos assim, intelectual, científica. Né? São humanos, são seres humanos, inclusive, data vênia, mais uma vez, ao delegado Eduardo Poix, eu estou me referindo não à pessoa, à dignidade da pessoa, estou me referindo ao que se produz. Porque a gente aprende ciência, a gente não critica a pessoa do autor, a gente critica as ideias, né, e o que ele escreve. Então, ele pode até, por exemplo, não concordar com o conteúdo do livro, mas querer, supostamente, lá na frente, né, é o direito dele, é o pensar, né, é o pensamento livre, é um direito constitucional, a liberdade de expressão, liberdade de consciência e tal. Mas o livro é uma produção científica. Se alguém negar os dados, né, professor Angélica, estão aí os dados do IBGE, 72 mil pessoas com alguma deficiência física, né?
na cidade Eu de ia trazer esse dado Itaquaquecetuba. agora, eu ia relatar exatamente o que está aqui. Ó. Na cidade de Itaquaquecetuba, no total de 321 mil pessoas, isso segundo o IBGE de 2010, 22,6% da população, ou seja, mais de 72 mil pessoas, tem pelo menos uma deficiência física. Desse total, 4.430 pessoas têm deficiência mental e intelectual, 17.693 com deficiência motora, 17 mil com deficiência motora, 12 mil, mais de 12 mil com deficiência auditiva, quase 60 mil com deficiência visual. É muita coisa, né, professor? Para não ter nada na cidade que atendam essas pessoas. Né? Não há, né? Nós temos aí algumas pessoas que participam das redes sociais, né? Elas fazem algumas postagens mostrando as dificuldades das pessoas com deficiência física, né? De locomoção, enfim, cadeirantes principalmente, mas esse número que você trouxe aí, né? Está no livro, não é uma invenção minha, né? Sim, São dados oficiais do IBGE, e veja que o IBGE, o censo demográfico, está atrasado, era para ser em 2020. Né? E foi proposital, né, professor, esse atraso, né? Foi proposital porque dinheiro havia, né? Dinheiro havia. O governo Lula lá atrás deixou quase 400 bilhões de dólares de reserva. Né? O IBGE não fez o censo 2020 porque foi uma opção do governo atual, que, graças a Deus e ao povo brasileiro e ao Nordeste brasileiro, deu a vitória para o Lula. Mas não fazer o censo demográfico em 2020 foi uma escolha do governo. Né? Foi uma escolha porque é um desmonte da ciência no país. Não foi por falta de dinheiro, havia dinheiro, tanto que está aí na mídia o orçamento secreto. Então, se você não faz pesquisa, você pode manipular uma parte da sociedade. Né? As pessoas precisam ser contadas, ser feito mapas. Visto o que está acontecendo agora, né? Não tem vacina para as crianças, vacina da Covid para as crianças, porque não se tem um número exato de quantas crianças tem, daí falta vacina. Eu estou citando isso como um exemplo, um exemplo, né, dentre tantos que a gente poderia citar aqui, né? Sim, a nossa esperança, Angélica, que vou chamar assim, simbolicamente, este pequeno livrinho, né, é um diminutivo carinhoso, porque para mim sim, porque é rico em conteúdo. É rico em conteúdo, com base em pesquisas, desde o primeiro capítulo do professor Marcelo, o capítulo da Paloma com o Bruno, sobre a cidade, sobre a história da cidade, né? O aspecto do ensino de geografia e o ensino de filosofia também é uma fundamentação científica do professor Valdir, da professora Dulce, como geógrafa, educadora. Do capítulo 5, que tem a contribuição, capítulo 4, melhor, a contribuição de pesquisa, né? Foi pesquisa de campo da Valéria Ferreira, que é a geógrafa, que é professora, todos são, né, da rede estadual, e depois o capítulo 5 do Adervaldo, também é uma experiência concreta. E, por último, o meu capítulo sobre direitos humanos, você já falou. Enfim, o livro, ou o livrinho, se eu pudesse ter o poder de fazer pelo menos 10% da população de Itaquaquecetuba adquirir e ler, né? Mas o livro é uma produção científica, que deveria ser uma política, conforme o Plano Nacional de Educação, uma política pública de educação de carreira para os professores. Os professores que escreveram o livro, eles são professores da rede. Então, não há um plano de carreira. Deveria haver um plano de carreira, deveria haver um incentivo para os professores produzirem livros, enfim, documentários, etc. Mas não é isso que acontece na rede estadual e muito menos na rede municipal de Itaquaquecetuba. Então, assim, eu concluo, não, eu acrescento o que você está falando aí, professor, que assim, se o político quer fazer alguma coisa para a cidade, pega os dados
que estão aqui. Pegue os dados que estão aqui. Se ele quiser fazer alguma coisa concreta, fazer algum projeto, algum plano, e inclusive o plano de carreira para o funcionário público é muito importante, de extrema importância isso, para você saber como é que você entra, como é que você sai, como é que você age no serviço público, né? É uma vergonha não ter um plano de carreira para o funcionalismo público, né? Então, isso, de fato, continua sendo a continuidade do projeto de destruição da carreira de professor. Né? Você contrata, no Dia do Professor, um Diogo Nogueira, né, um cantor famoso. Excelente Se ele me profissional, perguntar... aliás. Excelente profissional. Sim, sem dúvida. Mas a mesma coisa por exemplo, também eu tenho grande admiração pelo que foi secretário do município de São Paulo, quando eu era professor, quando eu ingressei na rede municipal São Paulo, o secretário da Educação era Paulo Freire, junto no governo da Erundina. Paulo Freire Sim. saiu e entrou o Mário Sérgio Cortella, é um grande intelectual, é um Nossa, grande ótimo. educador, excelente, adoro os livros dele, as falas deles, etc. A pergunta é quantos educadores como Cortella, né, poderia ser fomentados e incentivados a mostrar os seus talentos que vivem na cidade, né? Então, o livro é escrito por professores da rede. E quantos professores não poderiam dar capacitação para os seus colegas num processo, né, digamos assim, Professores que, aliás, não têm incentivo nenhum na sua carreira, né? Não tem incentivo nenhum. São completamente desrespeitados há 30 anos pelo poder público, por quem deveria valorizá-los. Perfeito. Então, mais uma vez, delegado Eduardo Boigues, da Tavênia, porque vai ficar gravado, né? E ele vai Sim, sim. acessar, ou os assessores dele, etc. Com A equipe de certeza ele vai ver. marketing, né? A equipe de marketing vai acessar esta live, etc. Mas eu aprendi em ciência que a gente critica as ideias do autor e não a dignidade da pessoa. Então, a minha Não. crítica é ao que se produz, ao que ele está produzindo. Então, se ele quiser, pesquise no livro e pesquise no IBGE, no IDEB, nos próprios dados da Saresp, etc. Então, está aí. É amplo e notório. O que está no livro é uma produção intelectual dos autores. Todos, sem exceção, são bacharéis, são pós-graduados, estão envolvidos na escola, na cidade como um todo, né? Tem responsabilidade profissional, tem amor à educação e amor à Que, cidade. aliás, eu quero convidá-los um a um para a gente fazer essa conversa pública, porque uma conversa é um assunto público, né, professor? E a gente não pode conversar só entre nós, né? O professor vinha aqui em casa, a gente tomou um café, ou a gente se reunir em algum lugar e conversar entre nós. É um assunto de interesse público. Então, eu quero ter o prazer de ter essa conversa também pública com os demais autores. E olha, vai ser muito bom. Eu adoro a sua proposta e incentivo. E convide a cada uma das autoras, dos autores do livro. São 5, 6 capítulos, né? Hoje você está me convidando, me convidou, foi assim, não foi muito planejada, foi de impulso, Sim. mas é um impulso muito positivo e espero que possamos ter muitas outras conversas com os colegas, os autores e autoras, né? Todos Sim. que estão aí no sumário, para cada um poder contribuir e falar do seu capítulo, enfim, porque é um trabalho coletivo, né? Não tem Claro. aqui a proposta, digamos assim, boísta, né? De personalismo, né? Como o prefeito é muito personalista, né? Ele tem uma assessoria de marketing, tudo bem, faz parte da técnica do marketing, etc., mas é um projeto muito pessoal, né? Os Sim. secretários não falam, ele não tem projeto coletivo, Isso é ele tem projeto pessoal. visível, né? A gente não está inventando isso aqui, isso é visível, né? Todo mundo, todos que acompanham veem isso, é muito claro. Claro, então a diferença é que um livro, quando é coletivo, né, você me
convido hoje, espero que convide a cada um dos autores e autoras para compartilhar a sua experiência. E eu quero, se eu pudesse ter a caneta na mão e comprar pelo menos 30 mil livros, 10% da população de Itaquá, para que todos tivessem o livro, as escolas municipais, as estaduais, e lessem. Né? Isso está aí, né? A produção, as pessoas não têm hábito de leitura, é um dos problemas que nós estamos enfrentando na sociedade da informática, né, digital, mas é importante incentivar os professores a produzirem, a escreverem e incentivar as crianças a lerem, né, os autores da sua cidade, conhecer o território, conhecer a realidade social e educacional da sua cidade, do seu território, que não é o que o atual prefeito defende e faz. Né? Ele tem, mais uma vez, data vênia, delegado, mas eu não posso de modo algum, ser omisso, né, me omitir de dizer assim com muito respeito. Né? A minha discordância é em relação às suas ideias, né? A sua forma, seu modus operandi, Eduardo Boix. A minha discordância é no campo das ideias. Tá? Então, não tem nada a ver com um aspecto pessoal. Então, em ciência, a gente critica as ideias dos autores e não Mas a ou porque dignidade. pessoalmente a gente nem conhece ele direito, né? Não mora aqui, enfim, não é daqui. Mas a gente pode, eu até evito. Outro dia eu encontrei ele aqui perto, onde eu moro, não vou dizer agora onde eu moro, porque Sim. eu não sei qual é a assessoria de segurança, etc. E tal, né? Mas outro dia eu encontrei ele numa das UBS, né? E eu estava na época de vacina, eu ia tomar a quarta dose, e ele estava entrando na UBS com os assessores dele, etc. Então eu evitei de entrar para não participar dessa cena, digamos assim. Né? Mas sou um Te entendo, cidadão, professor, te né? entendo. Entendeu? Então eu não queria ter o desprazer, né, de encontrá-lo na rua. Se ele me chamar no gabinete para conversar, ou se quiser assistir uma palestra, todos os professores Particularmente, eu acho autores. difícil. Particularmente. Mas quem sabe, o ano eleitoral está chegando aí, né? Quem sabe? Tudo pode acontecer, né? Ele está pedindo emenda parlamentar até para o partido opositor? Não, eu acho que a política, Angélica, ela como diz o Lula, quando o Haddad propôs Geraldo Alckmin como vice, né? E aí disse o acho que foi uma proposta do Haddad. Olha aqui, um intelectual, aí agora foi indicado ministro da Fazenda. Sim, sim. Então ele sugeriu o Alckmin, Geraldo Alckmin, para vice, e o Lula nunca havia pensado nessa possibilidade. E aí o Haddad imita o Lula, né? Mais ou menos assim: Haddad, a política é incrível. Ou seja, quem é que esperaria, né? Imaginaria que o Geraldo Alckmin seria o vice do. Né? Assim como o Valdemar da Costa Neto, que já foi apoiador, né, do Lula em outras épocas, hoje é oposição. Né? Mas a política, o nosso grande exemplo de como fazer política é o Lula. Né? Isso é inegável na história. Né? Temos grandes Isso é nomes no democracia, Brasil, né? temos grandes nomes no Brasil, mas eu não sei, né? Os dados do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, mostra que a cidade de Itaquá gostaria que o governador fosse Fernando Haddad. Né? Os dados são esses. Ou seja, é uma sinalização política de um percentual considerável, né? Cerca de quase na faixa de 40%, 50% dos votos, que gostaria de ter uma outra administração na cidade. Né? Então, está aqui É para os só olhar os próximos. dados de Itaquá, né? Como que a eleição ocorreu aqui em Itaquá. Né? Perfeito. Isso é uma resposta. Isso é uma resposta política feita no presente momento. Perfeito. Então, é isso. Né? É importante estar atento a essa realidade, né? E vamos ver o que vai acontecer no futuro. Né? Mas o foco principal aqui, convido ao
mais uma vez, está aí, né, o delegado o Eduardo Boigues, a ler, né? Ele certamente já está informado, né? Porque nós temos Ele é muito Facebook, bem informado. nós temos Facebook, e eu já vi pessoas que eu não tenho amizade que andaram olhando o meu perfil, né? E não vou dizer quem, mas é alguém da equipe de marketing dele, né? Então ele já sabe que Eles nos olham, né? eles nos olham, a todos. Não só eu e você, professor. Eles nos olham. Nós somos observados o tempo todo. Eu acho que é democracia, né? Eu acho que a gente tem que ter altivez, né? E falar de uma perspectiva de Estado democrático brasileiro, né? A gente sabe das mazelas humanas, das fraturas na alma dos seres humanos, né? Como diz a música do Renato Russo, a humanidade é desumana, mas ainda temos chance, né? Mas o fato é que Itaquá é um pedaço do Brasil, né? Ou seja, estamos dentro de um regime democrático, com todas as mazelas, as fragilidades da democracia, né? Então, é por isso que o Lula eu ia continuar, com a tua permissão, professor, colocando doce na boca das pessoas, né? E dizer que o senhor continua aqui o seu livro, fala da população afrodescendente, da porcentagem, que é outra política que inexiste. Inexiste. Eu vou falar que está em falta, ela inexiste. Que é para a população afrodescendente, a questão das mulheres também. Nós somos a maioria no Brasil e nós somos a maioria em Itaquá. E não existe política pública voltada para as pessoas pretas, não existe política voltada para as mulheres. Nós acabamos de formar um coletivo de mulheres, o senhor deve ter acompanhado, Mulheres Alinhadas, que é exatamente mostrar que tem o que fazer, tanto para a população preta quanto para as mulheres. Não se faz porque não tem interesse político para atingir essa população que tanto precisa dessas políticas públicas. Perfeito. Não faz porque é uma opção, né? Cada político tem sua assessoria e, se quisesse, tivesse interesse em fazer uma administração diferente, com inclusão social em todas as categorias das populações que são excluídas, né? As pessoas com deficiência, os pretos, os pardos, as mulheres, etc. Se tivesse mesmo compromisso do ponto de vista da Constituição, né? Porque o que nós estamos falando aqui tem a ver com o direito constitucional, não tem nada a ver necessariamente, digamos assim, com uma visão esquerdista, como alguns podem pensar. E tudo bem, tranquilo, porque, afinal de contas, historicamente, sabemos que as visões de direita negam a Constituição, de um modo geral, né? Se pudesse rasgar a Constituição, rasgariam. Então, quem mais defende a Constituição, quem mais defende os direitos humanos, os direitos sociais, que são direitos constitucionais, são os partidos de esquerda, né? Então, isso é fato na história do Brasil. Então, o que nós estamos falando aqui notório isso. Não vê quem não quer. Público e notório. Perfeito. Então, é opção, né? Não faz porque não sabe fazer ou porque não quer fazer. São duas coisas. Não faz diferente, né? Por exemplo, não faz porque não sabe fazer ou porque é uma opção, digamos assim, é um projeto. É um projeto escravocrata, um projeto de uma visão colonialista. Eu acredito mais na segunda, né? Porque o senhor foi muito delicado quando falou não sabe fazer, porque o gestor, o chefe maior, vamos falar do município, se ele não sabe fazer, ele tem os assessores, tem os secretários, nós temos 19 vereadores, então o senhor foi muito delicado quando disse não sabe fazer. Né? Eu penso assim que vamos pegar o Lula no primeiro mandato em 2001, né? O Lula hoje é um estadista mundialmente conhecido, isso é público e notório. Mas o governo Lula, ele tem a sua expertise, ele tem o seu carisma, né? Segundo Max Weber, né? Você tem carisma, não é? Você não compra carisma na farmácia, etc. Você nasce com carisma. Né? O Lula é carismático. Mas ele é muito bem assessorado, então, em todas as áreas.
política externa, por exemplo, o Celso Amorim, desde o primeiro mandato até hoje, acompanha o Lula. Então, se você não sabe fazer, convida quem sabe nas universidades, né? Tem aí as universidades paulistas, a USP, a Unicamp, a Unifesp, a Federal, né? Esse pessoal é especialista e sabe fazer. Então, se você não sabe fazer, você convida, você busca parcerias com pessoas comprometidas com a ciência e com a educação. Agora, se não Claro. faz, se não sabe fazer e não faz isso, ou seja, não busca essas fontes do conhecimento, é uma opção política. Ou seja, é porque tem uma mentalidade escravocrata colonialista. Isso está, Freud explica, né, diria assim, mas com certeza, volto a dizer, se eles pudessem revogar a Lei Áurea, eles revogariam a Lei Áurea. Né? Então, eu não acredito muito na possibilidade dessas pessoas mudarem a mentalidade. Né? Isso é subjetividade. Subjetividade é científica. Está na psicologia, na estrutura psíquica do ser humano. Então, escamotear o racismo, por exemplo, escamotear o machismo, escamotear a violência contra a mulher. Imagina que a mulher vai fazer uma aula de defesa pessoal e se defender de estupradores. Data vênia, Eduardo. Eduardo Boigues, delegado. Data vênia, mais uma vez. Você sabe que uma aula de karatê ou de defesa pessoal não é solução para as mulheres se defenderem de estupro. Me desculpe, né? Data vênia, mas Eu lembrei agora de alguém falando para mim assim, um homem dizendo para mim assim, eu não cometo nenhum crime porque eu morro de medo de ser preso e ser violentado na cadeia. Eu tenho esse medo todos os dias. Nós, mulheres, temos esse medo todos os dias. E a gente não tem medo de ser presa, a gente tem medo daqui, da rua. Pois é, então estamos aí, né, com essa visão de mundo. E por isso que eu sou realista, ainda que eu seja otimista. Eu tenho Sim. esperança, mas não nessas pessoas que estão aí. Porque é muito difícil você mudar mentalidade. É muito Sim. difícil você mudar a subjetividade das pessoas. Né? Paulo Maluf vai morrer Paulo Maluf. Né? Paulo Maluf foi condenado em todas as instâncias por desvio de verba, por todo o enriquecimento ilícito e continua preso em prisão domiciliar por uma questão da justiça, né, pela idade dele, etc. Agora, Sim. Paulo Maluf vai morrer Paulo Maluf. Estupra, mas não mata. Isso é uma frase dele. Então, é muito difícil uma pessoa que tem raízes malufistas, raízes subjetivas bolsonaristas, de pensar diferente. Então, data Ou mais vênia mais uma fácil. vez, data vênia mais uma vez, Eduardo Buiz. Mas eu não posso me omitir. Está no livro, compre o livro, já deve ter comprado, com certeza. A assessoria de marketing dele já andou fiscalizando o meu perfil no Face e sabe que o livro está à venda. Então, está aí, os dados estão aí. Né? Eu não posso ser hipócrita de negar a realidade e os dados científicos, né? Como fez o presidente Aí da República, como tem feito nos últimos 4 anos. tem um capítulo aqui, uma parte aqui, que você fala da fome e o direito à alimentação. A fome e a insegurança alimentar que atinge milhões de pessoas no Brasil, e eu vou terminar aqui, porque se a gente for ficar falando do livro, a gente vai a noite inteira, né? Então, a gente vai parar nesse assunto por causa do tempo, não por falta de... Porque isso aqui tem, rende assunto aqui. Então, a fome e a insegurança alimentar que atinge milhões de pessoas no Brasil é um dos ataques aos direitos humanos. Num país que é um dos 4 maiores produtores agrícolas do mundo, é inadmissível aceitar a fome como se fosse um fenômeno natural. Perfeito. O geógrafo pernambucano Josué de Castro, eu cito ele no livro, geógrafo pernambucano Josué de Castro, em 1946 escreveu o livro Geografia da Fome. E em 1951 escreveu o outro livro,
geopolítica da fome, porque a geografia da fome diz respeito ao Brasil, mas ele foi pesquisar na África, na Ásia, até na Europa, e descobriu que a fome também acontece em outros países. Então, ele escreve dessa forma, que a fome não é um fenômeno natural, é uma opção política e social de uma elite, porque as pessoas com fome, hoje o conceito é insegurança alimentar, grave, média e leve, as pessoas nessa situação estão vulneráveis, altamente vulneráveis a todos os outros tipos de ataques aos direitos humanos. A fome é antiética, a fome é um ataque aos direitos humanos. E olha, você acessa a página da prefeitura e você tem lá que foi distribuído 150 toneladas de alimentos. 153 toneladas de alimentos. Se você pegar o total de pessoas que estão nessa situação de fome, dá mais ou menos 1 quilo de alimento para cada pessoa. 54, está aqui no livro, 54% da população de Itaquá, 54% da população de Itaquá estão em situação de insegurança alimentar. 54%, professor. Perfeito. São dados oficiais, por isso que é um pedaço do Brasil. Itaquaquecetuba é um pedaço do Brasil. Negar a fome é negar a ciência. Então, veja que eu estou dizendo que a prefeitura está divulgando, tem na página que foi distribuído 153 toneladas de alimento. 153 toneladas, se você dividir pelo total de pessoas que estão em situação de insegurança alimentar, seja grave, média ou leve, isso dá, em média, 1 quilo de alimento para cada pessoa. 1 quilo de alimento não mata a fome das pessoas, né? Então, quem conhece a cidade, quem anda pelas periferias da cidade, vê os pedintes, as pessoas nessa situação de vulnerabilidade. Então, isso aí é um crime. A propaganda que a gente viu muito, principalmente no início da pandemia, a distribuição de cestas básicas para os alunos, que o senhor cita aqui no livro também, né? Merenda escolar, isso não é política de segurança alimentar. Não, é um dever porque a merenda faz parte do orçamento público da educação. Então, distribuir cestas básicas, tudo isso daí, a Marta Suplicy, quando foi prefeita em 2001 a 2004, lá em São Paulo, eu fui assessor dela na época, na Secretaria de Educação, e nós fomos buscar fundamentos jurídicos na Constituição e na LDB para produzir o transporte, para possibilitar o transporte escolar e também possibilitar o uniforme escolar. Porque a merenda já era uma política da Erundina, lá em 1988, 89, 90, a política da educação, com Paulo Freire na educação, havia 3 refeições. Era comida, carne, todos os gêneros, digamos assim, do ponto de vista da nutrição, para as crianças, de fato, saciar a fome. Porque uma pessoa com fome, uma criança com fome, ela não aprende. Isso tem pesquisas científicas comprovando. Então, é mais um crime. E não adianta dizer que distribui cesta básica, porque é um dever a merenda escolar. Mas a propaganda em cima disso, e quem não tem esse conhecimento, a informação, acredita, nossa, como ele é bonzinho, né? Está distribuindo cesta básica para os alunos. Então, os alunos estavam em casa, não estavam indo para a escola por causa da pandemia, e daí se faz uma propaganda marketing, né? Que ele é perito em marketing, e as pessoas, parabéns, né? Bom, Angélica, você disse que já está aí finalizando, e então eu quero, assim, se ficássemos aqui conversando, eu peço que você já manifestou o seu interesse em convidar a todos os autores e autoras, o professor Marcelo Pereira Leite, aos professores Bruno Oliveira, Paloma Salvati, aos professores Valdir Lima e Dulce Nascimento, a Valéria dos Anjos Ferreira, o Adervaldo José dos Santos, que são autores dos capítulos do livro. Então, como você já expressou a sua valorização, né? Espero que convide, e será muito brilhante cada autor participar,
que é o nosso agora, o trabalho nosso é de buscar divulgar, quanto mais pessoas acessarem essa live, mas, sobretudo, ter a possibilidade de comprar, adquirir o livro, de ler, de debater nas escolas. Então, eu fico muito grato a você, professora Angélica, por esse convite, por essa possibilidade de nós batermos esse papo, né? Essa conversa introdutória, digamos assim, que é a primeira de uma série que espero que aconteça a partir desse pequeno livrinho, né? E depois seria legal colocar o link, né, da editora Paco, né, para que as pessoas pudessem acessar junto com a live aí, né, e de repente ter o acesso a comprar o livro, né? Claro. Porque é muito importante nós e vale dizer o seguinte, que o custo do livro foi custeado, é um autofinanciamento, né? Cada autor teve que desembolsar um X valor de dinheiro, porque não tem patrocínio, não tem apoio público de nenhuma empresa, etc. Então, cada autor teve digamos assim, de bancar, né, do seu próprio bolso a produção desse livro. Então, foi um desafio e eu fico feliz de saber que algumas pessoas já estão interessadas, né? Eu coloquei aí na sua página, né, possibilidade para a gente, o link do livro, tá bom? Então, Isso. mais uma vez, muito obrigado, Angélica. Eu que agradeço e a população também em geral, agradecemos a você, aos demais autores, que eu quero ter o privilégio de conversar com eles também, levar essa conversa que é pública, de interesse público, para a comunidade de Itaquá. Então, eu acredito e tenho certeza que Itaquá tem muito mais a aprender com vocês que estudam e que nos passam a história de Itaquá, para não negar de onde nós viemos, quem nós somos, para não repetir os mesmos erros do futuro. Agradeço demais o senhor ter aceito o meu convite, professor. Obrigado. Gratidão, eu que agradeço, e aos colegas também que estão aí participando. Ao professor Marcelo, ao professor Valdir e também ao professor Paulo, que estiveram aqui com a gente nessa live. Gratidão, um abraço e vamos em frente. O Brasil perdeu hoje, mas a vida continua, a vida que segue. É isso aí, professor. Até mais, então, um abraço enorme. Até.